ok? Então, a gente está dando continuidade ao estudo do livro de Mateus. Hoje, especificamente, a gente se foca, então, em Jesus no deserto, né? Na tentação no deserto. E a aula, então, vai ser dividida em duas partes. Na primeira parte, a gente vai falar especificamente de Jesus no deserto. E a segunda parte, eu quero explorar um pouco do que de fato acontece ali, que é o que a gente entende como uma batalha espiritual. Já que uma vez você tem ali o diabo tentando Jesus, essa coisa toda. Então tem umas coisas muito interessantes para falar sobre isso. Muito bem. Tentação no deserto. Então hoje a gente está falando sobre o capítulo 4, vamos estudar especificamente ele. E vamos lá, sem demora. Tentação no deserto. Jesus então é levado ao deserto pelo Espírito Santo. Isso vai estar lá em Mateus, no capítulo 4. É logo o versículo já nos primeiros versículos, né? Versículo 1. Vamos lá. Então Jesus foi levado, só para a gente se lembrar do que a gente tinha visto na aula anterior. Jesus tinha acabado de ser batizado. A gente entendeu que esse batismo de Jesus, ele não foi simplesmente um batismo como o batismo que a gente faz, ou como a gente pensa o batismo na igreja, né? Simplesmente o velho homem sendo sepultado e a ressurreição do novo homem, então a gente sepulta nas águas, tal. A gente viu que o batismo de Jesus tem a ver com a consagração de Jesus como o sumo sacerdote, o último sumo sacerdote a ser de fato consagrado ao Deus vivo. Isso é feito a partir de João Batista. A gente compreendeu que João Batista deveria ser um sacerdote no templo, e sendo ele da linhagem de Arão, então a gente tem realmente uma passagem de bastão vamos dizer, do sacerdócio levítico para o sacerdócio de Jesus. E a gente viu, inclusive, que quando o livro de Hebreus está falando, por exemplo, do sacerdócio de Jesus, ele vai falar sobre o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, para elaborar justamente esse raciocínio de que Jesus, então, é o último sumo sacerdote. E a gente entendeu que nós somos sacerdotes também em Cristo Jesus, né? E que a gente também está a serviço de Deus, e conforme 2 Pedro, 1 Pedro, nós somos sacerdotes para anunciar as obras de Deus. Então estamos a servir, esse é o nosso serviço, ok? Então Jesus, uma vez que ele é consagrado, ele tem que acontecer com um sacerdote. A gente até viu isso dando uma olhadinha lá em Deuteronômio. Uma vez que o sacerdote era consagrado, ele iniciava efetivamente o seu trabalho sacerdotal. E que isso acontecia quando o sacerdote completava 30 anos. E Jesus, aos 30 anos, inicia então o seu ministério efetivamente. Ora, uma vez que ele é batizado, o que acontece com ele? O Espírito Santo o leva para o deserto para ele ser tentado pelo diabo. Isso é algo muito interessante, a gente nunca pensa muito bem nisso. A gente pensa às vezes até que Jesus vai para o deserto, e aí quando ele está no deserto, jejuando, tal, e aí o diabo vem. Mas não, o Espírito Santo leva ele, porque ele precisa passar por isso, né? Então vamos entender um pouquinho do que está acontecendo. É interessante porque o que então o Mateus está dizendo para a gente? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus teve fome. É curioso ele mencionar 40 dias e 40 noites, porque essa menção faz referência a passagens importantes. A gente tem, por exemplo, Êxodo 24:12. Vamos abrir lá. Antes disso ainda, a gente lembra que o povo passa 40 anos no deserto, e que o povo era o escolhido de Deus, vamos dizer assim. Israel era um povo separado por Deus, né? Então, assim,
O povo passa então 40 dias, os judeus passam 40 dias no deserto. Mas tem mais. Então vamos olhar lá. Êxodo 24, 12. Olha lá. Êxodo 24, 12. Disse o Senhor a Moisés: suba ao monte. Então, gente, olha só para você entender o que está acontecendo. Moisés então está com o povo no deserto. Ele chega diante, ele está prestes a receber de Deus a lei. Então ele está diante do monte, ele vai subir o monte. Ele fala para o povo: ó, eu vou subir, vocês vão ficar aqui, vocês ficam me esperando aqui, que eu vou subir para ter com Deus. Leva Josué com ele e o povo fica embaixo esperando, tá certo? Então, é o momento em que Deus vai passar para ele a aliança, os termos da aliança. Disse o Senhor a Moisés: suba o monte, venha até mim, e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra, com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: olha, isso aqui é importante, gente, preste atenção, porque Moisés fala com as autoridades: esperem-nos aqui até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Então, assim, ele sai, deixa Arão e Hur, já falou: Arão e Hur está aqui, eles vão estar no comando, enquanto eu estiver lá. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias, durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor. Então imagina só que visão, que coisa espetacular e maravilhosa. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte por quanto tempo? 40 dias e 40 noites. Gente, Moisés está indo para receber os termos da aliança, a lei de Deus escrita em pedra, tá? E ele passa lá em cima. Aí o que acontece? Subiu, ficou uns dias e o povo já começa a entrar em chilique. Começa a dar chilique. Ah, cadê? Será? Acho que não vai voltar, não vai voltar. Vão para Arão e falaram: ó, Moisés não vai voltar não. Melhor que fazer um Deus aí pra gente. Faz um Deus aí pra gente adorar e prestar festa e tudo mais, porque ele não vai voltar. No momento em que ele... Agora é interessante porque isso acontece exatamente no momento em que Moisés já estava prestes a descer. Porque quando Deus vai falar para Moisés, então falou: desce que o povo já se corrompeu. Desce porque ele já se corrompeu. No que Moisés desce, já com as pedras, já com as tábuas da lei, escrita de um lado do outro, que é o que diz o texto, o povo está na festa lá, já adorando o bezerro. Arão dá uma desculpa, tira o dele, porque geralmente é o que os homens fazem, né? A gente dá desculpa. Ah, não, mas eles que vieram me pedir, enfim. E Moisés, revoltado, tomado de ira, quebra as tábuas de pedra com a lei. E aí o que vai acontecer? Dá um sermão, pega aquele bezerro de ouro, faz um processo de maneira que ele vire pó, mistura na água e faz todo mundo beber. Faz o povo beber. Só que agora as tábuas da lei estão quebradas. Então o que vai acontecer? Lá no capítulo 34, 28. Vamos lá. No 34, 28, então o que Moisés vai ter que fazer? Vai ter que voltar lá, né? Senhor,
Eu quebrei as tábuas. Dá pra fazer outra? Tem uma cópia? Tem um backup aí? Está na nuvem, salva na nuvem. Caramba, até. Volta na nuvem, né? Tá salvo na nuvem e volta ele lá. Caramba. Vamos lá, gente. 34, 28 então. Olha lá. Moisés ficou ali com o Senhor, então ele voltou. Voltou. Mais uma vez, segunda vez. E aí o que diz lá? Moisés ficou ali com o Senhor, quanto tempo? 40 dias e 40 noites. Como que ele ficou? Sem comer pão e sem beber água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança. E escreveu nas tábuas. Ele escreveu. Agora as coisas não quebrou? Agora escreve aí. Eu digo, tu escreve. A primeira é ele mesmo. Quando você volta lá no texto, né, você vê que não, a primeira ele diz que o Senhor mesmo havia escrito. Da segunda vez ele fala, agora vai, escreve aí. Escreve que eu vou ditar. Para tu ver como é que é difícil. Eu não mandei quebrar nada. Mas, ó, tá vendo o que está acontecendo aqui? Então Jesus, 40 dias e 40 dias e 40, depois de 40 dias no deserto, né, que é o que diz o texto, a gente tem uma referência. Mateus está tentando mostrar com isso algumas coisas importantes. Uma delas é que existe um espelho, existe um reflexo do que está acontecendo no tempo deles com o tempo em que a lei é passada ao povo. E ele quer mostrar que Jesus, ele é como Moisés. Entendeu? Por quê? Porque Moisés era o maior, ele era o maior profeta de todos os tempos. No judeu não tem ninguém que tenha sido maior que Moisés. E Mateus está tentando mostrar justamente isso. Não, peraí, olha só, Jesus, ele passa pelos mesmos caminhos. Existe um reflexo, existe uma referência. Jesus, ele é como Moisés. E depois, mais adiante, a gente vai descobrir que ele é ainda maior que Moisés. Obrigado. Ainda maior que Moisés. Está entendendo? Então, por isso essa menção dos 40 dias, tá? A tentação de Jesus, de maneira geral, é manter-se obediente e confiar em Deus. Viver pela fé. Onde o primeiro Adão caiu, o segundo Adão precisa triunfar. Gente, olha só. Essa ideia é uma ideia muito importante, muito cara para nós, cristãos, tá? Nós somos convidados a viver pela fé, e o justo viverá pela fé. Jesus, quando ele é levado ao deserto, vamos dizer, de uma maneira geral, de uma maneira global aí na brincadeira, o que está acontecendo? Jesus, qual é a grande tentação, vamos dizer assim, nesse sentido? Jesus precisa se manter fiel, ele precisa se manter obediente e confiar em Deus. Então esse vai ser a maneira como esse teste vai se dar. Né? Obviamente a gente sabe o fim da história. Então a gente sabe que ele vence, ele passa por esse teste. E como é que ele passa por esse teste? Realmente obedecendo e confiando em Deus. Né? E ele vai usar exatamente a própria palavra como arma na hora. Ele vai se refugiar na palavra na hora que estiver sendo efetivamente tentado. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha em Romanos 5. Vamos lá, Romanos 5, 18 e 19. Diz assim:
consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação, que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos foram feitos justos. Gente, aqui a gente está diante de um princípio fabuloso, fabuloso. Da mesma maneira como, porque a gente sempre fala, porque Adão pecou. Tá, mas qual foi de fato o pecado de Adão? O pecado de Adão foi a desobediência. Por causa da desobediência de um, todos agora pagam esse preço. E como está a desobediência de um, todos pagaram. Agora, pela obediência do segundo Adão, todos alcançam a misericórdia. Então, qual é o triunfo? O triunfo de Jesus: manter-se obediente a Deus. Tá? Guarda isso, porque a gente vai usando isso ao longo da aula, ok? Obediência. Então vamos ver as três tentações efetivamente. Então a primeira tentação é de transformar pedras em pães. Diz assim o texto. Lá, versículo, o capítulo 4. Então a gente vai para o versículo 3. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha, o que o diabo está tentando fazer com Jesus? Botar ele em dúvida. Colocá-lo em dúvida. Sobre o quê? Sobre a sua identidade. Se és o Filho de Deus. Eu falo assim, você está aqui. Vamos tentar traduzir o que está acontecendo. O cara está 40 dias sem comer. O texto diz pra gente que ele está com fome. Gente, não sei vocês, mas depois que eu passo 3 horas sem comer, eu não tô só com fome, não. Tô com fome, tô com raiva, tô irritado, tô fraco, né? Assim, eu vou morrer. 3 horas. Eu tô morrendo. Gente, então assim, quando você tem que ficar muitas horas sem comer, né? Ou você tem que ficar um dia inteiro sem comer, né? Já fiz jejum de 24 horas. Gente, é difícil pra caramba. Eu acho dificílimo fazer jejum de 24 horas. Eu acho difícil. Sim, quando chega no final, eu tô assim, fraco, dor de cabeça, né, irritado pra caramba, mas, né, mantendo ali. Então aí eu fico pensando, gente, 40 dias, como é que seria? Então imagina como esse ser humano, então essa é a hora que a gente tem que olhar para Jesus como um ser humano. Como é que estava esse ser humano? Esse indivíduo não devia estar conseguindo quase que pensar coisa por coisa, mas estava assim, porque eu digo, o que o texto diz é que ele não usa de si para refutar. Ele só usa o que ele tinha de conhecimento da palavra. Só que acontece o seguinte: imagina então que você está numa situação, imagina você numa situação de extrema agonia. Não sei aqui, lembra um dia aí que você teve uma dor de dente, da coluna, sei lá, alguma coisa que te leva a uma agonia grande. Ora, se alguém virar para você e falar assim:
se tu tomar isso daqui, você vai curar a dor na hora. Tu nem pergunta o que é. Você já toma, você já vai, né? Ora, um diabo chega para ele e fala assim, se tu és o Filho de Deus, então manda que essas pedras se transformem em pães. Primeira questão é a seguinte: se Jesus, olha só que interessante, primeiro o seguinte, Jesus poderia então tomar para si a sua, vamos dizer, a sua natureza divina e transformar as pedras em pães ali, saciar e acabar com o problema dele. Ele poderia fazer isso. Jesus poderia resolver o problema ele mesmo. Só que se ele resolvesse o problema ele mesmo, ele estaria deixando de obedecer a Deus. Porque todo o plano é o quê? Que ele se fizesse homem. E tendo feito homem, ele não poderia usar do poder dele como Deus. Por isso que o que a gente estuda, o que a gente lê, o que a palavra diz é que, mesmo sendo Deus, se esvaziou totalmente. Se ele usasse qualquer atributo dele como Deus, já não seria mais um homem, 100% homem. E se ele fizesse isso, ele invalidaria todo o processo. Então você compreende que para ele fazer o que ele está fazendo, ele precisa ter consciência de quem ele é e do que ele é capaz de fazer. E aí então aceitar conscientemente não usar nenhum dos seus poderes divinos. Se ele transforma aquela pedra em pão, o diabo ia dizer assim: aí, tu não pode fazer o sacrifício porque você não é humano. O humano teria que passar por essa situação e confiar 100% em Deus. Entendeu? Está entendendo aí onde é que ele vai traçando essa pegadinha? Só que ele começa a perguntar justamente: se tu és o Filho de Deus. Mas Jesus sabe quem ele é, ele sabe que ele é o Filho de Deus. Existe um espelho nisso daqui que é interessante, porque quando a serpente lá no jardim, ela tenta a Eva, ou seja, e aí nesse caso, tenta a humanidade, o que é dito para eles? Ora, se vocês comerem desse fruto, porque ela diz, não, ó, o Senhor nos disse que se a gente comer desse fruto, a gente vai morrer. Aí ela diz, não, vocês não vão morrer. O negócio é que se vocês comerem do fruto, vocês serão como Deus. Mas só o que a própria palavra diz é que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, se a gente... Veja bem, tudo que eles não precisavam fazer para ser como Deus era comer o fruto, porque já eram como Deus. Comer o fruto para ser como Deus significa duvidar daquilo que já estava estabelecido. É uma dúvida sobre o fato de que vocês são como Deus. Vocês já são. Para ser como Deus, a única coisa que você precisa fazer é nada. Não faça nada, porque você já é como Deus. Está entendendo? Ou seja, é um problema de identidade. Apesar de Deus já ter dito, já ter revelado quem nós éramos, a gente precisava ver com os nossos próprios olhos. Quantas vezes isso não acontece na nossa vida mesmo? Nos é dito, a gente sabe o que fazer, o Senhor já nos disse, seja através da palavra, seja através, às vezes até falando conosco mesmo, mas a gente acaba não confiando, e por causa da falta de confiança a gente não crê na palavra. Mas Jesus, o que ele faz? Ele utiliza a própria palavra. Então a
primeira tentação, ela vai especificamente tentar botar em dúvida, botar em xeque essa identidade. Se Jesus não soubesse realmente quem ele é e o que ele estava fazendo ali, estivesse realmente consciente do que precisava fazer, ele teria caído nessa. A segunda, então, é saltar do pináculo do templo, que era a parte mais alta do templo. E aí ele diz assim, vamos lá, versículo 5: então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos teus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe responde: também está escrito: não ponha à prova o Senhor teu Deus. Gente, olha só que interessante, porque aqui essa segunda tentação, ela tem por objetivo tentar colocar em xeque justamente o quê? A providência divina. Assim, é como se o diabo tivesse assim: será que Deus está cuidando mesmo de você? Será que Deus está te amparando realmente? Será que Deus está? Será que Deus realmente te ama? É muito interessante, por exemplo, que o livro de Malaquias, logo no início do livro de Malaquias, quando ele fala sobre o amor de Deus, Deus fala justamente isso: eu sempre vos amei, eu sempre vos amei, mas vocês me dizem: como é que tem nos amado? Como pode o Senhor nos amar se a gente vive? Isso é exatamente isso aqui. Quando é que a gente fica na dúvida se Deus nos ama verdadeiramente, ou se Deus está de fato cuidando de nós? Quando a gente se sente desamparado. O diabo tenta criar uma situação aqui, mais uma vez. Se Jesus clama por auxílio nessa hora, se ele faz o que o diabo está dizendo para ele, se ele busca esse amparo, é como se ele não confiasse que Deus está lhe guardando. Você entendeu? Se ele pede ajuda, é porque ele está se sentindo desamparado. Se ele se sente desamparado, é porque ele não acha ou não sente que de fato o Senhor está ali cuidando. O Senhor cuida dele. Então isso daí, com isso você está botando em dúvida o quê? A própria providência divina. Será que Deus está cuidando mesmo de você? Será que se tu pular daqui, ele iria cumprir o que a palavra diz? De que os anjos iriam vir aqui te buscar? A gente às vezes se pega nesse tipo de questão. Só que aí Jesus diz uma coisa interessante, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E às vezes a gente faz isso. Por exemplo, no período da pandemia, teve muita gente que falou assim: não, eu vou mesmo, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou sair. Ué, vocês não acreditam em Deus, não? Gente, esse tipo de postura, às vezes é uma postura, você tentar Deus, é tipo: eu vou me expor ao perigo, e vamos ver então se Deus não é verdadeiro mesmo. Se ele for verdadeiro, ele vai me cuidar, ele vai me proteger. Ué, não vai me proteger? Ora, não tentarás o Senhor teu Deus. E isso, na verdade, é um comportamento de imaturidade espiritual. Imaturidade espiritual. A gente às vezes se vê em situações em que a gente precisa clamar o nome do Senhor, e a gente clama e tem que fazer mesmo. Mas se colocar em risco, às vezes agir de forma imprudente para que Deus se manifeste, isso é tentar o Senhor. Então esse é um ponto importante aí. E por fim, a terceira
receberam os reinos da terra, né? Então ele diz assim, lá no versículo 8: depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei se te prostrado me adorares. Jesus disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou. E aqui o que ele está tentando é botar em dúvida justamente a soberania de Deus. A soberania de Deus falou: olha só, tudo beleza, eu sei, tu é Deus, tu sabe, tu vai ganhar esse negócio todo aí, mas faz o seguinte, tudo isso aqui está nas minhas mãos. Essa terra aqui está tudo nas minhas mãos. Então assim, se tu se ajoelhar e me prostrar aqui, eu passo tudo para você. Eu te dou tudo, passo tudo para você. Só vai precisar ajoelhar e me adorar só um pouquinho. Deixa eu me sentir Deus só um pouquinho. Depois que tu fizer isso, eu passo tudo para você e tu não vai precisar passar por crucificação, não vai precisar ser crucificado, não vai precisar ser morto, vai ser traído, vai ser, todo mundo sai ganhando. Tu só me adora um pouquinho, deixa eu me sentir Deus e eu te dou tudo, te passo tudo. Ora, seria uma maneira de resolver o problema. Teria resolvido todos os problemas, não teria? Só que aí ele estaria resolvendo ele depois. E isso bota em xeque a soberania do próprio Deus, do Deus Pai. Entendeu a pegadinha? E aí, se ele faz isso, não é mais ele obedecendo. Não é mais ele obedecendo ao Pai. Aí é ele resolvendo pelas suas próprias mãos. E a gente está cansado de ver na Bíblia o que acontece quando as pessoas não confiam no plano traçado por Deus e tentam resolver elas os problemas. Vide a situação de Ismael, né, e da escrava Agar, que Sara resolve, ela quer resolver o problema que ela acha, não sei se vai acontecer ou não, e você acaba criando mais problemas. Né? Mas Jesus também consegue, né? Ele também passa por essa última tentação. Ora, gente, o que a gente está testemunhando aqui? O que a gente está vendo acontecer aqui? Porque eu vou te falar mais. Há alguns teólogos que falam sobre, por exemplo, os últimos momentos de Jesus no Getsemane, e que vão defender a ideia de que provavelmente o diabo estava presente ali também, tentando Jesus. O diabo não tenta Jesus só nesse momento, vai tentar em outros momentos também. E essa ideia, para mim, ela faz muito sentido. Ela faz muito sentido. Porque o diabo, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer, a única chance dele nesse jogo é fazer Jesus desistir, negar tudo. Você está entendendo? A gente está diante do que então? A gente está diante de uma batalha espiritual, que Jesus passa por ela e vai passar por ela ao longo do seu ministério. Vocês compreendem isso? Agora, nós, como cristãos, a gente também está sujeito a batalhas espirituais. Essa mesma tentação nos é apresentada a todo momento. Que tentação é essa?